Oi, eu sou a Grazi e esse é o 15 Minutos com a Bíblia. Hoje falaremos sobre uma história bem conhecida. Até mesmo crianças que nunca tiveram acesso à Bíblia já ouviram falar do gigante Golias. Essa é uma narrativa icônica, repleta de significados e que pode ser muito útil para nos ajudar a compreender e a vencer alguns dos medos e inseguranças que nos assolam. Capítulo 17. Davi e Golias. Os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá, e acamparam em Éfes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outras, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão, e sua ponta de ferro pesava 7 quilos e 200 gramas. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: "Por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu? E vocês, os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão." E acrescentou: "Eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo." Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Davi era filho de Jessé, o efrateu de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul: Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul. Mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias, o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. A primeira coisa que me chama a atenção é o fato de a Bíblia mencionar os detalhes da armadura de Golias. As armaduras servem para proteger os pontos fracos de um guerreiro, e no caso dele, que era um gigante, ela era ainda mais necessária, porque aquilo que aparentava ser forte, na verdade era frágil. A figura de um gigante é imponente e causa medo, mas se pararmos para pensar, ele não é o que aparenta ser. Gigantes são desengonçados e lentos. Por isso Golias precisava de uma armadura tão pesada, para manter em equilíbrio seu corpo desproporcional. Pode até parecer que a menção de cada item e seu peso seja para demonstrar o quanto Golias era forte, mas na realidade todos esses acessórios serviam para esconder e proteger as suas fragilidades. O interessante é que seu escudeiro ia à frente e não ao seu lado, como seria esperado para ajudar a carregar suas armas. Creio que ele assumia essa posição para disfarçar o andar de Golias, para que não percebessem a sua fraqueza. Um ponto que me gera reflexão é o fato de Golias propor que os soldados não lutem e que escolham apenas um homem para lutar sozinho com ele. E a pergunta que me faço é: por que ele fez isso? Creio que o exército filisteu sabia que não seria páreo para os israelitas, então tentou usar um ardil para enganá-los. Ao invés de contar com a força de seu exército, eles decidiram contar com o medo dos israelitas. Ao colocar o gigante Golias à frente, eles afunilaram a sua visão, para acreditarem que aquele era o único caminho possível para vencer a batalha. E como eles não tinham entre eles ninguém com os mesmos atributos, permitiram que o medo os dominasse. Note que diante dessa ameaça, Saul e os israelitas ficaram atônitos e apavorados. E o medo nunca é um bom conselheiro, pois nos impede de ver claramente. Sabe o que eu aprendo aqui? A primeira arma que o inimigo usa para tentar nos derrotar é o engano. Ele tenta nos fazer acreditar que o problema que enfrentamos é muito maior do que realmente é, e que estamos sozinhos para enfrentá-lo. Ele nos induz a acreditar que somos pequenos e fracos demais para vencê-lo. Ele direciona o nosso olhar para uma única possibilidade, cegando nossa mente para todas as outras opções. Por exemplo, os israelitas podiam muito bem partir para o ataque e enviar 1000 homens apenas para guerrear contra Golias. Assim, ele certamente seria derrotado. Mas por conta do medo, eles não enxergaram essa alternativa e passaram 40 dias sendo provocados pelo inimigo, com base apenas em uma ameaça vazia.
Note que o gigante ia todos os dias, de manhã e à tarde, proferia a mesma ameaça. E durante todo esse tempo, os israelitas não conseguiram pensar em nenhuma outra estratégia. Apenas se mantiveram paralisados pelo medo. Creio que todos nós já enfrentamos algo semelhante. Quando precisamos tomar uma decisão que nos causa medo, aquele pensamento nos assola logo cedo. Tentamos fugir dele o dia todo, e quando chega o final do dia, lá está aquele assunto nos atormentando novamente. E sabe de uma coisa? Esse pensamento perturbador não vai te abandonar enquanto você não enfrentar o assunto e tomar uma decisão. Sabe qual é a pior coisa que podemos fazer quando nos deparamos com algo que nos causa medo? Não enfrentar. Costumo fazer a seguinte analogia: se estamos com fome, comemos. Se estamos com sede, bebemos. Se estamos com sono, dormimos. Mas e se estamos com medo? O que fazemos? Enfrentamos. A única forma de acabar com a fome é comer, com a sede é beber e com o medo é enfrentar. Na maior parte das vezes, não temos medo do perigo, mas sim do desconhecido. E para acabar com o medo do desconhecido, precisamos passar a conhecer. Quando tivermos a coragem de enfrentar algo que nos apavora, vamos perceber que não era tão ruim quanto imaginávamos. Por exemplo, se você tem medo de descer numa tirolesa e nunca fez isso na vida, o que acontece? Você não tem medo do perigo, pois essa atividade é realizada seguindo os parâmetros necessários de segurança. Você tem medo do desconhecido, de não saber qual é a sensação quando é exposto a isso. Imagine que você está parado na fila e percebe que várias pessoas tomaram a decisão de viver essa experiência e que nada de ruim aconteceu. Elas chegaram do outro lado e provavelmente aproveitaram muito o passeio. Mas por medo você desiste e não se permite conhecer o desconhecido. Então o que vai acontecer? Você vai continuar sentindo medo, mesmo que não haja nenhuma razão para isso. Durante 40 dias, os israelitas foram provados e permaneceram reféns do medo, sem tomar nenhuma atitude. Não acredite na mentira do inimigo e não aceite sua proposta. Os filisteus fizeram essa ameaça porque sabiam que ela só era vantajosa para eles, que esperavam que os israelitas se rendessem, sem sequer enfrentar o gigante. Versículo 17. Nessa ocasião, Jessé disse ao seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-os depressa a seus irmãos no acampamento. Leve também estes 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor. Pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com um grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual. E Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: é isso que receberá o homem que matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. E disse Davi: que fiz agora? Será que eu não posso nem mesmo conversar? Então ele se virou para o outro e perguntou a mesma coisa. E os homens responderam-lhe como antes. Jessé envia seu filho com provisões para saber como estão os irmãos no campo de batalha. Ele afirma que estão lutando contra os filisteus, mas na realidade ninguém estava lutando. Tudo o que estavam fazendo era esperar. Davi, como filho obediente, parte logo cedo para cumprir a ordem do pai, mas antes deixa suas ovelhas com outro pastor. Ao chegar ao acampamento, entrega os suprimentos e vai em busca de seus irmãos para ter notícias deles. Apesar de jovem, Davi era responsável e cumpria muito bem seu papel.
Nesse exato momento, Golias surge para lançar seu desafio habitual, e dessa vez Davi o ouve pronunciar sua bravata. Ele fica indignado, pois o filisteu desafiou os exércitos do Deus vivo, e procura saber mais detalhes quanto à recompensa oferecida pelo rei, para quem derrotasse o gigante. Surge então Eliabe, irmão mais velho de Davi, que se irrita com sua presença ali e começa a humilhá-lo. A julgar pela reação de Davi, creio que não foi a primeira vez que Eliabe o tratou daquela maneira. Provavelmente ele sentia inveja, pois testemunhou a unção que Samuel derramou sobre seu irmão caçula e que não foi derramada sobre ele. Sabe o que eu aprendo aqui? O medo nos paralisa, mas o Senhor nos oferece uma recompensa para derrotarmos nossos gigantes. Tudo o que temos a fazer é ter a coragem de enfrentá-los. Não estou dizendo que é fácil superar os nossos piores medos, só estou dizendo que é necessário. O medo não vai deixar de existir só porque o ignoramos. E tampouco a situação será resolvida se tomarmos a decisão de apenas esperar. Essa história não termina por aqui. Eu te vejo no desfecho dessa narrativa, na continuação do capítulo 17.